Então, pessoal, essa aqui é uma estação de tratamento de água, onde o objetivo dela é remoção de dureza. Dureza é medida em partes por milhão. Então, um dos principais minerais que a gente está abordando e tentando retirar aqui, após os testes de evidenciar nossa tese, é retirar o cálcio e o magnésio. Então, vamos fazer um antes e um depois. Eu tenho aqui um instrumento quantitativo da água, né? Eu consigo medir alguns parâmetros e um deles aqui é condutividade, que é uma das principais medidas de que eu consigo ver a qualidade e a quantidade de mineral presente na água. No nosso caso, o parâmetro que a gente vai realmente abordar é o da dureza. Então, nesse momento, com uma entrada bruta da rede, saindo diretamente da torneira, a gente tem 86 ppm, 86 partes por milhão. Essa aqui é a forma quantitativa de eu saber o quanto de dureza eu tenho. A forma mais simples é a forma qualitativa, que eu vou fazer usando esse tubo aqui, né, de ensaio e uma solução para ver o quão de dureza eu tenho aqui. Então, eu tenho já aqui uma amostra que eu já havia deixado em cima, de 50 ml de água bruta, água da rede, e eu devo adicionar mais 5 dessa solução padrão, uma solução sabão, uma vez que quanto maior a dureza, mais difícil será a precipitação de espuma na água. Isso aqui é uma forma qualitativa da gente medir. Então, adicionado em 50 ml de água, 5 de solução. E isso aqui deve ser agitado a fim de observar a precipitação de espuma. Percebe-se que a água fica apenas turva e não há aí percebe-se que a água tá turva, mas não há precipitação de sabão. Isso é devido à dureza presente na água. Então vamos fazer o teste agora com essa mesma água da rede, passando pela nossa estação. Essa estação aqui é formada por uma parte eletrônica, microcontrolada. Está sendo usado aqui um Arduino. Foi retirado um microcontrolador, o Atmega do Arduino, então ele está numa forma de standalone. Ele está aqui na protoboard, alimentado em 12 volts, mas está sendo regulado a 5 para todo o circuito. Temos aqui um sensor ultrassônico para medida de nível, uma vez que queremos controlar o quanto de água a gente precisa tratar. O volume máximo desse recipiente aqui é 1,5 litro, mas por segurança ele ficou limitado aí, teve uma curva de restrição de 1 litro, 1000 ml. Há também aqui um LED RGB e um buzzer. Esse módulo ele é ativo, então tivemos aí que trabalhar com a frequência sonora para poder ajustar o melhor som. Então eu vou ligar ele aqui para a gente dar um start no projeto, para ver a coisa funcionar. O atuador dele é uma solenoide, essa solenoide que ela é 127 volts, então todo o circuito deve estar alimentado em 110. Então no primeiro momento, vou dar um hard reset aqui só para a gente ver a mensagem de início dele. Tá lá o nosso curso, automação industrial, a remoção de cálcio e magnésio. E aí ele pede para que você digite um valor de set point, a quantidade de água que você deseja aqui dentro. Porém, ele mostra um LED verde, significa que não há presença de água no reservatório. Então eu vou colocar um valor aqui simbólico, 400 ml. E aí estará aberta a solenoide e via a nossa grandeza gravitacional, a água descerá aí do recipiente superior e irá para o nosso reservatório. Enquanto está passando aqui essa água já tratada, tá, com o objetivo de retirar a dureza, eu vou retirar mais uma amostra de 50 ml para ver se de fato é validado que foi retirada a dureza ao longo dessa passagem, desse tratamento. Então os mesmos 50 ml de água eu vou deixar aqui, e no display e de interface para o usuário ele fica aqui mostrando
o quão está se aproximando do nosso set point digitado, o quão está aproximando o volume de água no recipiente. Havia digitado lá 400 ml de água, 429. A precisão desse sensor aqui é de 2 milímetros, só que 2 milímetros na minha área me dá em torno de 50 ml. Então se eu pedir 400 ml e tive 29 de erro, então é um erro aceitável. Então, para verificar se realmente eu conseguir retirar essa dureza, eu vou adicionar mais 5 ml dessa solução sabão em 50 da amostra que eu acabei de fazer depois do tratamento de água. Então é feito da mesma forma, tá? Para ser um lado e agita. E aqui é a precipitação de sabão. Então está evidenciado, tá claro que aqui a gente conseguiu fazer a remoção da dureza da água. Vou dar um pause aqui para poder trocar de instrumento e colocar mais uma funcionalidade. Então, pessoal, voltando aqui para evidenciar, então, para de fato validar o nosso teste, eu trago aqui então o instrumento, que agora a gente tem 16 microsiemens de condutividade, então quer dizer que houve uma queda bem grande dos sais minerais presentes. E o mais importante é que a nossa dureza ela caiu para 9. A gente estava lá em 90, além do nosso experimento qualitativo que a gente já tinha feito, qualitativo a gente já havia feito. Esse aqui agora quantitativamente está provando que está certo. A nova funcionalidade que eu trago nessa parte é a questão da conectividade via Bluetooth. Então eu tenho aqui um terminal serial que está rodando nesse tablet e está mostrando algumas informações que está vindo do meu microcontrolador. O microcontrolador envia uma informação serial para o Bluetooth e o Bluetooth joga dentro desse aplicativo essa série de informações. O objetivo disso é apenas para o desenvolvedor saber o que de fato está acontecendo internamente e de que não interessa para o usuário. Uma vez que para o usuário a interface dele é o teclado, o LED, buzzer e o display. Então eu já havia esvaziado o reservatório aqui e vou digitar um novo set point. Vou colocar 600 ml só para a gente ver acontecendo a coisa durante mais tempo. Então ele avisa em que lado da função tá e aí começa a ver várias medidas do sensor ultrassônico. Essas várias medidas e uma soma aritmética desses valores dividido pela quantidade de amostra serve para você estabilizar a leitura. Quanto maior é essa média pelo número de amostras, mais difícil fica a interferência de pequenos valores. Ele há algumas oscilações grandes e pequenas. O sensor ultrassônico funciona enviando uma onda sonora numa frequência bem diferente do que a gente não consegue ouvir, e o retorno dela em forma de eco ele consegue medir a distância em que houve esse retorno. Então deixar acontecer ali ele fica só fazendo as medidas. Para o programador isso interessa para saber em que parte do programa está ou o que está acontecendo, colocar alguns alertas, ou tentar resolver algum bug caso apareça. Havia 600 ml de água. Quando ele está em azul, quer dizer que ele está em operação. Guardar mais um pouquinho e atingir o set point. Lembrando que era de 600 ml. Então nesse momento ele acabou parando agora a serial, 607 ml é o volume, lembrando daquela diferencinha de 2 ml, para mais para menos. O LED vermelho está aceso, indicando que já há presença de água no reservatório, ou seja, ele já fez uma operação. E o tablet aqui ele está indicando
através da comunicação Bluetooth, em que parte do programa ele parou. Então ele avisa qual que é o set point atual, o qual era o que o usuário tinha pedido e qual é o LED que está aceso. Nesse momento ele está indicando que é o LED vermelho, sinalizando que já há presença de água, caso seja pedido em um novo valor de set point. Isso aí.